Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo eu vou te apresentar 5 lições que eu aprendi lendo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. O livro foi escrito pelo George Clason e foi publicado pela primeira vez no ano de 1926. E a história do livro é a respeito do Arcade, que era uma pessoa comum, um trabalhador comum que tinha uma renda comum, mas que conseguiu crescer e enriquecer, se tornando o homem mais rico da Babilônia na sua época. E na prática, esse livro é uma história que mostra o Arcade ensinando outras pessoas comuns a crescer financeiramente. E os 5 ensinamentos que eu selecionei são justamente 5 lições que o próprio Arcade nos deixou para que a gente possa crescer financeiramente. Para você que tem um trabalho, tem uma empresa e quer crescer, para você que quer ter um patrimônio, para você que quer atingir a liberdade financeira, então fica ligado nesses 5 ensinamentos. Começando pelo ensinamento número 1. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Para você conseguir colocar o ensinamento número 1 em prática, é muito simples. O primeiro passo é você se organizar financeiramente. E para que você consiga poupar todos os meses, basta você pegar o dinheiro que cair na sua conta, o seu salário, o seu prolabore, a sua distribuição de lucro, e naquele primeiro momento você vai separar 10% e enviar para uma outra conta bancária. Nesse caso, pode ser inclusive a própria conta de uma corretora, Clear, Rico, XP ou BTG Pactual. Por exemplo, vamos supor que você tem uma renda de R$4.000 por mês. Logo, quando o dinheiro pingar na sua conta, você já vai pegar 400, enviar para sua corretora e deixá-la parado, para você se virar com o resto, para você se virar com os outros R$3.600. Porque dessa forma você não abre margem para chegar no final do mês e simplesmente não ter dinheiro, para chegar no final do mês e você querer gastar aquele resto que sobrou na sua conta. Então é muito mais lógico, é muito mais estratégico você pegar logo de início e seguir as suas ordens de prioridade. É muito mais importante você poupar para atingir a liberdade financeira do que você pegar todo o seu dinheiro e ficar gastando com bobagem, que daqui a algum tempo você nem vai lembrar mais o porquê você gastou. Além disso, é importante que você tome rédea da sua vida financeira, porque não dá para depender de ninguém para atingir a liberdade financeira. Primeiro nós temos o governo, e todos nós sabemos que daqui a alguns anos você vai acabar tendo que trabalhar até os 70, 75, 80 anos se bobear, e quando chegar lá na frente você vai ganhar um dinheiro muito, muito pequeno, que vai ser insuficiente para você conseguir pagar as suas contas. Então a gente já pode eliminar o governo, a gente não pode depender do governo para a nossa aposentadoria. A segunda possibilidade é a nossa família, mas a nossa família também vai crescer. Muito provavelmente, se você tem filhos ou filhas, lá na frente eles vão formar as suas próprias famílias. Eles não vão conseguir pagar as suas contas quando você chegar na sua velhice. Então não dá também para você ficar dependendo da sua família, para você se tornar um peso dentro dela. Então o que nos resta logicamente? Fazer o nosso próprio fundo de reserva, construir o nosso próprio patrimônio. Investir todos os meses para que no longo prazo esse patrimônio seja suficiente para pagar as nossas contas. E agora um exemplo prático. Vamos supor que você conseguiu juntar ao longo de um tempo R$10.000 e comece a investir esse exato mesmo valor. E todos os meses você consegue poupar R$400, o equivalente a 10% caso você tenha uma renda de R$4.000. Fazendo essas aplicações com uma taxa de 12% ao ano ao longo de 28 anos, você conseguirá acumular R$1,2 milhões, patrimônio mais do que suficiente para você conseguir ter exatamente a mesma renda de R$4.000. Ensinamento número 1 finalizado, vamos para o ensinamento número 2, que diz o seguinte: o ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. E perceba que o ensinamento número 2, e essa mesma lógica também vai se aplicar aos ensinamentos seguintes, eles são um avanço, eles são um passo a passo. De nada adianta você poupar 10% da sua renda se você não consegue colocar esse dinheiro em um local que vai gerar lucro para você. E quais são as possibilidades? Existem algumas opções, e eu vou inclusive até colocar um gráfico para você conseguir verificar, que foi retirado do próprio livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, que pega a rentabilidade das principais classes de ativos dos Estados Unidos nos últimos 200 anos. E o que nós temos a partir desse gráfico? Que a classe de ativos que mais rendeu foi a classe das ações,
fazendo com que a rentabilidade anual ficasse em 6,6% ao ano, e logo em seguida nós temos a renda fixa, com uma rentabilidade de 3,6% ao ano. Então você já sabe que, além de poupar 10% da sua renda todos os meses, você precisará investir esse dinheiro, sendo que as duas melhores opções, aquelas que apresentaram as maiores rentabilidades históricas, são o mercado de renda fixa e o mercado de ações, em primeiro lugar. Sabendo que você tem que poupar 10% da sua renda, sabendo que você tem que investir ou em renda fixa ou no mercado de ações, podemos partir para o ensinamento número 3, que diz: o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. E o que isso significa? É claro que você consegue aprender a investir, assim como você consegue aprender a fazer qualquer coisa sozinho. Você pode, por exemplo, de repente, aparecer na academia e aprender a fazer todos os treinos sozinho. Mas é claro que você vai levar muito mais tempo do que se você tivesse utilizado o trabalho de um personal experiente, que tem resultado naquilo que você pretende atingir. E esse é o ponto mais importante. Você só pode seguir conselhos de pessoas que atingiram o objetivo que você mesmo quer atingir, porque aquela pessoa já vai ter trilhado aquele caminho para você e vai conseguir te direcionar para que você não cometa exatamente os mesmos erros que aquela pessoa cometeu. E dentro dos investimentos, dentro do mundo do dinheiro, essa lógica também se aplica. É muito mais fácil você aprender a investir com alguém que já investe há bastante tempo e tem resultado do que você ficar tentando aprender sozinho, porque você vai acabar quebrando a cara, você vai acabar seguindo estratégias que não funcionam, você vai querer colocar o seu dinheiro em investimentos que na prática não são bons ativos, por exemplo, no mercado de renda fixa ou até mesmo no mercado de ações, e consequentemente você vai atrasar ainda mais o processo de você atingir a liberdade financeira. E para você colocar o ensinamento número 3 em prática, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você vai ter acesso a um conjunto de aulas que vão direcionar você a investir da melhor maneira, tanto no mercado de ações do Brasil quanto no mercado de ações do exterior e também na renda fixa, para que dessa forma você consiga construir uma carteira de investimentos diversificada, lucrativa e muito segura, sempre pensando na sua liberdade financeira. Para você ter acesso a mais informações, é só você escanear o QR Code que estará aparecendo agora na sua tela e entrar no site, onde lá você vai conseguir fazer a sua inscrição ainda hoje. Partindo agora para o ensinamento número 4. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupar. O ensinamento número 4, ele parte da seguinte premissa: por mais que um determinado investimento ele seja bom, como por exemplo o mercado de ações e o de renda fixa, que eu mostrei para você ao longo desse vídeo, através de um histórico de mais de 200 anos, se você não sabe como analisar uma ação para adicionar na sua carteira, você não vai ter um resultado bom investindo no mercado de ações. Da mesma forma que não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir um carro, não adianta você investir no mercado de ações se você não sabe analisar um bom ativo. Então, mais importante do que você investir o seu dinheiro no local certo é você ter o conhecimento para selecionar boas aplicações dentro daquele mercado, porque é isso que vai fazer você ter um diferencial competitivo. É isso que vai fazer com que você consiga se diferenciar da manada e, consequentemente, identificar ações que nem todo mundo consegue ter acesso, para que você consiga atingir uma rentabilidade acima do mercado. E vamos pegar como exemplo a Bolsa de Valores aqui do Brasil, de julho de 2020 até o início de 2025. O Ibovespa apresentou uma rentabilidade muito baixa, de apenas 34%. No mesmo período, a renda fixa rendeu apenas 45%, também uma rentabilidade muito baixa. Mas quem sabia selecionar bons ativos, quem conseguiu adicionar boas ações, quem conseguiu adicionar bons ativos de renda fixa, conseguiu superar com bastante folga, como é o caso da minha carteira de investimentos pessoal, que você está vendo agora na sua tela. A minha carteira de ações do Brasil e do exterior apresentou uma rentabilidade combinada nesse exato mesmo período de 87%, mais do que o dobro da Bolsa de Valores aqui do Brasil e muito acima da própria renda fixa. Então, novamente, mesmo que o mercado esteja mal ou mesmo que o mercado esteja muito bem, não adianta nada você sair investindo o seu dinheiro lá se você não sabe o que você tem que adicionar na sua carteira.
mais importante do que uma boa classe de ativos é um bom conhecimento para selecionar aqueles melhores ativos, porque é isso que vai fazer você multiplicar o seu patrimônio nos próximos anos. E para fechar com chave de ouro, vamos ao ensinamento número 5. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investir. E esse ensinamento é para você não cair em pirâmide, não colocar o seu dinheiro no jogo do tigrinho, não ficar depositando o seu dinheiro na conta de alguém para investir supostamente por você, porque você vai cair num golpe. Não existe você ter um retorno absurdo garantido de 50% a 100% ao ano. Isso não existe. O que existe é você montar uma carteira diversificada, tanto no mercado de renda fixa, quanto no mercado de ações, e que com isso vai possibilitar você ter um retorno de 12%, 15%, 18% ao ano, que de fato é possível, mas que não é nem um pouco garantido. O que isso significa? Você pode ter um retorno de 18%, de 20% ao ano da sua carteira, mas não dá para ter esse retorno todo ano. Em um ano você vai ganhar 30%, 40%, no outro ano você vai perder 10%, 15%, mas no longo prazo, num raio de 10, 15, 20 anos, aí sim você consegue ter esse tipo de rentabilidade mais elevada. Então tome muito, muito cuidado. Quando você escutar alguém te prometendo uma rentabilidade, prometendo mundos e fundos, saiba que você muito provavelmente está vendo um golpe e que vai acabar corroendo o seu dinheiro, vai simplesmente queimar todo o dinheiro que você colocar lá. E agora eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Qual desses 5 ensinamentos você considera o mais importante? Qual desses 5 ensinamentos você considera o mais relevante para você aplicar na prática? Coloca aqui nos comentários desse vídeo. Então esse foi o conteúdo de hoje, onde eu apresentei para você as 5 lições, os 5 ensinamentos do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sino, para que todas as vezes que eu publicar um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela agora para você poder verificar um outro conteúdo aqui do canal, para que você saiba exatamente para onde ir quando esse vídeo aqui finalizar. Um grande abraço e até a próxima.